esse fundo mais alto que o fundo anterior? Isso aqui demonstra que pode estar se preparando para um rompimento da tendência de alta, né? Ele pode romper o topo anterior. A ação preço do ativo, ele vai funcionar sempre com topos e fundos mais altos que os topos e fundos anteriores, demonstrando uma tendência de alta. Ou topos e fundos mais baixos que os topos e fundos anteriores, rompendo o preço, os suportes nesse quesito, mostrando que está em uma tendência de baixa. Quando você olha esse momento aqui, em que o preço da ação, em que o preço do ativo está fazendo esse fundo mais alto que o fundo anterior, isso aqui demonstra para a gente que o preço da ação, que o preço desse ativo, ele pode romper essa resistência. E nisso aqui nós temos armado, podemos armar já, podemos ficar de olho para a primeira estratégia para operarmos. Para operar, o iniciante operar, para você que está iniciando no mercado, que isso aqui é simples. Você já identificou um topo e fundo mais alto que o topo e fundo anterior. Pronto. Agora eu vou me preparar para comprar esse ativo, né? A preparação acontece depois que o preço da ação, presta atenção, depois que o preço do ativo, ele rompe a resistência. Depois que ele rompe a resistência, em que você vai se preparar para comprar, né? No caso aqui, rompeu. E quando o preço rompe, o que é muito comum o iniciante fazer é comprar o ativo achando que vai perder essa oportunidade. Calma. Toda vez que o preço da ação ele rompe uma resistência ou rompe um suporte, esse preço ele tende a voltar para aquela região do rompimento para depois voltar a subir ou para depois voltar a descer. Vai voltar a subir se ele cumprir a sua tendência de alta e vai voltar a descer se ele cumprir a sua tendência de baixa, né? Então, aqui no caso, o preço da ação ele rompeu e logo depois, o preço do ativo ele simplesmente voltou para uma região em que ele rompeu as duas resistências, rompeu aquela resistência. Se o preço da ação ele voltou depois do rompimento, ele vai fazer um movimento de força, que é clássico para uma tendência de alta ou tendência de baixa, que é rompimento, preço recua e logo depois ele volta a subir. Esse movimento aqui é um movimento de força no mercado. É um movimento que aparece em toda a tendência de alta, em toda a tendência de baixa consecutivamente. Ele vai aparecer para você como se fosse uma escadinha. Ele vai mostrar para você os pontos de compra. No caso aqui, quando ele faz esse movimento, é um ponto de compra. O ponto de compra você pode comprar o ativo bem no fundo desse movimento, que esse movimento é chamado de pullback, o preço tem impulsão, retração e impulsão, bem no fundo desse pullback ou no rompimento desse pullback, né? Um desses dois, mas sempre depois que forma essa estrutura para uma tendência de alta, depois desse rompimento. Você tem que esperar o rompimento e esperar também esse movimento completo de pullback. No caso aqui, se você efetua o preço da ação nesse rompimento ou no suporte, o preço da ação continua a subir, né? Fez um movimento de força para a tendência de alta e essa daqui é a rentabilidade dele. Olha o quanto o preço subiu para depois ele iniciar um pequeno recuo. Se você comprou no rompimento, simples rompimento, 10% de ganho, com um simples movimento no mercado. Se comprou no fundo, na região de fundo do pullback, dá um pouquinho mais, dá cerca de 15% de ganho. E isso aqui com apenas uma estratégia de rompimento, um pullback após o rompimento, uma estratégia simples.